Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo 16 a 20. As Sagradas Escrituras dizem assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Que texto precioso e poderoso da palavra de Deus. Esse texto nos fala sobre o chamado do Senhor Jesus para os seus discípulos, os seus primeiros discípulos. Jesus ali no Mar da Galileia, naquela região, como eu havia dito na última reflexão, de sombra, aquela região considerada uma região desprezada, uma região de pessoas realmente carentes da misericórdia e da graça de Deus. Jesus está ali no Mar da Galileia e ele viu primeiro os irmãos Simão, que é Pedro, e André, que estavam lançando a rede, O texto deixa bem claro que eles eram pescadores, essa era a profissão desses discípulos. E Jesus os convida, e que convite sobrenatural, que convite extraordinário. Jesus os convida a deixar tudo e a segui-lo, e Jesus diz para eles, Jesus faz essa promessa: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas, conquistadores de pessoas para o reino de Deus. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós, para cada crente em Jesus Cristo. O desejo de Jesus é fazer de cada um de nós pescadores de homens. O desejo de Jesus é fazer com que eu e você possamos ser ganhadores de almas para o reino de Deus. Claro que nós somos apenas instrumentos de Deus. Nós somos apenas os vasos que Deus usa para essa missão, porque na verdade quem convence o pecador é o Espírito Santo. Quem fala ao coração do homem a respeito da necessidade que tem de reconhecer os seus pecados e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz esta obra. Mas o Espírito Santo ele usa pessoas. E o Espírito Santo usa pessoas comuns, pessoas como eu e você, pessoas simples, pessoas comuns, que se disponibilizam a seguir o chamado do Senhor Jesus, que se disponibilizam a ser instrumentos da graça e da bondade de Deus. Então, assim como os discípulos, o Senhor fala para nós também: venham após mim, me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens, eu farei de vocês ganhadores de almas, eu farei de vocês instrumentos da minha graça, da minha bondade, da minha misericórdia, para alcançar outras pessoas para o reino de Deus com a salvação eterna que eu tenho para oferecer. É o que o Senhor Jesus diz para cada um de nós, que nós possamos ser esses pescadores de homens. Isso é muito interessante. Essa é a promessa de Jesus para os primeiros discípulos e essa é a promessa de Jesus também para nós. E o texto é claro em dizer o seguinte: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Assim que aquele chamado queimou no coração dos primeiros discípulos, que a convicção bateu a porta dos seus corações, eles deixaram tudo, eles deixaram imediatamente as suas redes e eles passaram a seguir Jesus naquela missão, naquela caminhada de proclamar o Evangelho, de ganhar almas para o reino de Deus, de ser instrumentos da graça de Deus. E o texto continua dizendo que um pouco mais adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E a Bíblia diz também no verso 20, logo os chamou. Jesus também chamou Tiago e João. E o texto diz, deixando eles o barco e a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Interessante, porque nesse episódio aqui, Jesus chama primeiro dois irmãos, Simão e André. Depois Jesus chama mais dois irmãos, João e Tiago. Interessante, porque o chamado de Deus envolve a família. O chamado de Deus envolve a casa, envolve o lar. Ele chama esses quatro irmãos, Simão e André, que eram irmãos, e Tiago e João, que eram irmãos, e os chama para a missão, os chama para algo glorioso, extraordinário, para que eles se tornassem ganhadores de almas, pescadores de homens. O primeiro chamado de Deus para nós
sempre é o chamado para a salvação. O Senhor nos chama para a salvação. O Senhor nos chama para ouvir a sua voz, para reconhecer a nossa necessidade de sermos nascidos de Deus, a nossa necessidade de termos um encontro com Jesus Cristo. Então ele nos chama, e quando nós reconhecemos a sua voz, nos rendemos a Cristo Jesus, reconhecemos que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas, entregamos a nossa vida a Ele, abandonamos o controle de nossa própria vida, entregamos o controle da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento Ele se torna o Senhor e Salvador de nossas vidas e nós experimentamos o maior de todos os milagres, que é o milagre do novo nascimento, o milagre do novo nascimento, de sermos salvos, de nos tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o primeiro chamamento, esse é o primeiro chamado. O primeiro chamado é o chamado para a salvação. E o segundo chamado é o chamado para servirmos a Deus com os nossos dons, talentos e habilidades. O segundo chamado é o chamado para que nós possamos ser instrumentos na mão de Deus, instrumentos de graça, instrumentos de bênção, instrumentos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. O segundo chamado é o chamado para que Ele nos use para sermos pescadores de homens, que Ele nos use para nos tornarmos ganhadores de almas para o reino de Deus. Então são dois chamados. O primeiro chamado para a salvação. O segundo chamado, o chamado para a vocação ministerial, o chamado para sermos pescadores de homens. E isso não significa que você tem que ser necessariamente um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, nada disso. Pode ser também, mas não é necessariamente que você seja um desses 5 ministérios, um ministro desses 5 ministérios. Não, o chamado é para que cada crente ganhe almas, cada crente pregue o evangelho, cada crente seja instrumento da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Então são dois chamados, o primeiro para a salvação, o segundo para que nós possamos ser instrumentos da graça de Deus com todos os dons que Ele nos deu. Eu tive uma experiência extraordinária. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu recebi o primeiro chamado para a salvação. Aos 16 anos de idade. Eu, aos 16 anos, no dia 16 de setembro de 1995, 16 de setembro do ano de 1995, eu recebi o chamado para a salvação, através de um primo meu que me convidou para ir ao culto e ouvir a palavra. Eu fui ao culto e ouvi a pregação do Evangelho, e naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Após o culto, uma colega minha que estudava na mesma sala me parabenizou por estar no culto, disse que bom que você veio, volte outras vezes. E eu disse para ela, olha, a partir de hoje eu sou membro dessa igreja, porque a partir de hoje eu fiz uma aliança com Jesus Cristo, eu entreguei a minha vida a Jesus. Ela nem acreditou naquilo. E eu disse, é verdade. Eu quero que você fale com o pastor da igreja, que ele me apresente à igreja, porque eu nasci de novo, eu entreguei a minha vida para Jesus. E aí, na semana seguinte, ela me apresentou, o pastor falou, e eu fui apresentado à frente da igreja como alguém que se converteu a Jesus Cristo. Foi o primeiro chamado. E aí, no dia 15 de novembro, eu me batizei nas águas, e pouco tempo depois, cerca de 3, 4 meses depois, eu senti um chamado forte, uma forte convicção, o chamado de Deus para o ministério pastoral. Eu não tive uma visão de anjos, eu não tive uma experiência, digamos assim, mística, sobrenatural, mas uma convicção profunda, uma profunda convicção que Deus estava me chamando para o ministério. Deus plantou uma convicção. Eu quero usar você no ministério pastoral, eu quero usar você no ministério da palavra, eu quero que você seja bênção nas minhas mãos. E essa convicção, a partir daquele momento, norteou toda a minha vida. A partir daquela convicção, eu abandonei os antigos sonhos que eu tinha, as antigas idealizações que eu tinha, e eu passei a focar simplesmente no chamado de Deus para a minha vida, no chamado, na vocação de Deus para a minha vida. E de lá para cá, é tudo que eu tenho feito, é me dedicado ao chamado de Deus, exclusivamente ao chamado que Deus colocou no meu coração. Deus fez esse convite para os seus discípulos, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Deus fez esse convite para mim, esse chamado para mim, e eu aceitei. E Deus faz esse chamado e esse convite também para você. Ele faz o chamado para a salvação e depois ele faz o chamado para que você seja instrumento nas mãos dele para ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Não tenha medo do chamado. É Deus que lhe capacita. Você não vai falar, você não vai servir na sua própria força. O Senhor vai te capacitar.
o Senhor vai colocar as palavras na sua boca, o Senhor vai te dar os dons necessários, Ele vai te dar a graça necessária. A única coisa que você precisa fazer é dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem que se dispor, se disponibilizar para o Senhor te usar. Você não precisa ter medo, você só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. E o próprio Senhor vai criar os meios para que você seja preparado para ser cada vez mais usado por Ele na missão extraordinária e gloriosa que é ganhar almas para Jesus. Não existe algo tão glorioso, não existe algo tão tremendo e tão sobrenatural do que a alegria de participar do chamado de ganhar almas para Jesus, de ser pescadores de homens. Que Deus possa usar poderosamente a sua vida, que você possa ver a alegria de muitas pessoas se convertendo a Jesus Cristo através da sua vida. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. O Senhor está te chamando. Ele te chama primeiro para a salvação e depois de ser salvo, Ele te chama para ser um pescador de homens. Que você possa dizer sim ao Senhor para todos os chamados dele na sua vida e que você possa entregar ao Senhor todos os seus dons, talentos e habilidades para que Ele use cada dom, talento e habilidade que Ele lhe deu para a glória dEle, para que você seja poderosamente usado por Deus nessa missão extraordinária. Que Deus te abençoe poderosamente. Quero orar por você para que Deus lhe dê coragem. Pai, eu quero nesse instante orar e te pedir: dê coragem, em nome de Jesus, a este meu irmão, a esta minha irmã, para que o teu filho e a tua filha, com a graça de Deus, possa cumprir o chamado do Senhor. Em nome de Jesus, assim eu te peço para a tua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, graça e paz.